É legal assistir aqui comigo, né, ao vivo, porque aí vocês vão tirando dúvida, né, sobre alguma questão que para vocês seja importante, já vão tirando a dúvida ali na hora. Então, vamos começar. Deixa eu mudar aqui a tela. Então, gente, a ideia aqui é a gente falar sobre a ferramenta, né, de gestão de experiência do cliente, que é o nosso NPS. Então, quando a gente fala dessa ferramenta, a gente fala aí de uma mensuração da experiência do cliente em loja. Então, quando a gente fala de NPS, é muito importante a gente entender que o NPS ele vem aí para nos mostrar, né, sobre como está sendo aí essa boa experiência do cliente. Então, garantir aí nessa centralidade do cliente está no nosso DNA. A gente trabalhamos com o público, com pessoas, né, com uma marca que é tão amada. Então, é muito importante a gente entender que isso é essencial para o nosso trabalho, os clientes eles gostarem do nosso atendimento. A partir do momento que o cliente gosta do nosso atendimento, a gente consegue aí fazer uma fidelização, né? E fazer com que esse cliente ele retorne em loja. Então, atendimento e encantar o cliente, ele promove ações, ele aumenta a satisfação dos nossos clientes na loja, né? Garantindo aí também resultados mais incríveis. Então, essa é a ideia aí do NPS, é fazer com que a gente consiga enxergar, consiga ver aí a experiência do nosso cliente na loja, para fazer as nossas melhorias aí do que a gente consegue ali se organizando com o time, tá melhorando aí durante o atendimento, tá? Então, o NPS ele vem aí para suprir, para ser uma ferramenta aí de controle. Então, pensando aí nessa gestão sobre esse indicador, é importante a gente estar apoiado à ferramenta, né? Então, utilizar aí a ferramenta de NPS, que é o Medalha. Junto com isso, há processos, né? Então, entender aí quais são as dores do nosso cliente. Então, o time mesmo está engajado, né? A gerente, a supervisora, focais, estarem sempre engajadas em entender quais são as dores dos clientes. E claro que treinamentos também é essencial aí, né? Então, trilhas de treinamento para a gente estar sempre engajando e estar melhor assistido aí é muito importante. A gente tem a trilha de treinamento que se chama Centralidade do Cliente. É uma trilha fica nossas trilhas obrigatórias, né? Então, ela vem aí para nos ajudar também a entender um pouco mais sobre o NPS. Então, gente, a ideia aqui é a gente reforçar a importância da gestão do nosso NPS, incentivar os times, né, para que a gente tenha esse acompanhamento aí desse indicador dentro da rotina de loja, utilizar essa ferramenta que é o Medalha, né? A gente viu aí saiu um comunicado do Boticário. Deixa eu ver aqui se mais alguém está pendente para entrar. Só um minutinho, gente. Tem mais pessoas aguardando aí para entrarem na live. E aqui. Pronto. Então, o pessoal do Coabra aí está aguardando para entrar. Ana Cláudia. Espera mais um pouquinho. Todo mundo aqui, olha. Pronto. Então, meninas, é certo, né? Então, gente, manter o time engajado, né? Melhor assistido, né? Garantir aí melhorias nas principais dores dos clientes é o nosso diferencial. É o que faz a nossa essência aí, né, do grupo, em que está preocupado aí com o atendimento em loja, que está preocupado aí com a experiência do cliente. Até porque o cliente, né, é o principal aí dentro de atendimento em loja, é o principal fator aí. É a gente ter essa lealdade, ter essa fidelidade, né, e manter um nível de experiência e satisfação do atendimento prestado dentro de loja. Então, aqui eu trouxe uma pergunta que é muito frequente, né? O que é o NPS? Então, o NPS ele é uma métrica que utilizamos aí para mensurar o nível de lealdade e fidelidade nos nossos clientes com a marca, tá? Então, gente, esse indicador ele é usado aí como uma pesquisa após uma compra, com os clientes cadastrados no clube através da pesquisa. Então, como que é a pesquisa e como que chega lá para o cliente essa pesquisa?
A pesquisa ela vai ser direcionada em o quanto o cliente recomendaria o produto do Boticário, né? Para um parente, para um amigo, em uma escala de 0 a 10. Então, primeiro vai chegar lá no e-mail do cliente essa pesquisa, e aí o cliente ele vai avaliar ali, dentro do atendimento que ele teve em loja, né? Do quanto que ele gosta da marca, do quanto que ele gosta dos produtos, né? O quanto que ele indicaria para alguém esse produto. Ele pode escolher de 0 a 6, que são considerados aí detratores da marca, então a gente vê isso como algo negativo, e 7 a 8, que a gente considera aí como neutros, né? Só que a gente sabe que atendimento neutro, né, aquele atendimento que não gera impacto, experiência, satisfação, que não gera aí, positivamente no outro, né, a gente entende que não é um atendimento de sucesso, que a gente não teve aí uma experiência, que a gente não gerou essa experiência, e que o nosso nível, né, de satisfação, ele ainda não está ainda o que a gente almeja para um time, né, para um atendimento dentro de loja. Então, quando a gente recebe aí uma nota de 9 a 10, a gente já entende aí que a gente elevou esse nível, né? Que a gente está elevando o nível de experiência, satisfação, né? E gerando aí um melhor atendimento prestado dentro de loja. Então, quando o cliente recebe lá no e-mail dele de 0 a 10, a gente tem que estar pedindo aí, orientando o time, né? A sempre avaliar ali, pedir para o cliente avaliar de 9 a 10. Lembrando que a nossa meta é 86, né? Então, sempre acima de 8. Então, quando a gente fala de acima de 8, a gente entende que o nosso atendimento eles têm que sempre estar validando ali de 9 a 10. Então, a maioria dos nossos clientes precisam passar essa nota aí para a gente. E como que é calculado aí o nosso NPS? Então, para calcular aí o NPS, a gente tem que subtrair o percentual de promotores pelo percentual de detratores. Assim, a gente consegue ver aí, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Deixa eu ver outras pessoas. Pessoal, ó, quem entrou agora, que eu falei até agora é sobre a importância, né, sobre o que é o NPS, né, que ele vem aí para fazer com que a gente avalie como está sendo o atendimento em loja. A ideia é a gente mensurar, né, sobre essa experiência, né, promover ações de encantamento, satisfazer os nossos clientes para garantir aí resultados incríveis, né? Então, a ideia do NPS, desse indicador, é fazer com que a gente alcance um resultado, né, de entender as dores dos clientes, porque quando a gente está dentro de loja, a gente entende que quando tá, sei lá, tá a focal, a gerente, a gente vê que o time está engajado, mas é muito importante que a gente veja o quanto que o cliente ele perceba o engajamento ali, o quanto que o cliente ele receba um atendimento de sucesso, e quando o time ele está engajado, a gente consegue garantir essas melhorias, né, nas principais dores aí dos nossos clientes. Então, acompanhar o NPS, esse indicador que é tão essencial aí dentro da rotina de loja, utilizar ferramentas de encantamento, né? Além de fazer trilhas de treinamento, é essencial aí para a gente ter uma melhoria desse indicador. Então, basicamente isso, né? Eu falei sobre o quanto que essa métrica ela ajuda a gente a mensurar, né, o nível de lealdade e fidelidade dos nossos clientes. Então, gente, tem mais alguém aí? A Ana mandou uma mensagem aqui falando que as meninas do Covabra não estão conseguindo ouvir o meu áudio, né? Que não está saindo. Tem mais alguém que não está conseguindo? Quem não conseguir, está conseguindo me ouvir, precisa sair, tá? Sair e entrar novamente. Pode ser algum erro aí do Teams mesmo. Então, é importante que saia e entre novamente. Deixa eu aprovar aí. Stephanie também entrou. Oi, pessoal. Tá todo mundo conseguindo me ouvir certinho? Tá normal aqui para mim. Então tá ótimo. Então vamos voltar. Então, ó,
A ideia aqui é a gente orientar o cliente, né? Porque quando o cliente recebe a pesquisa no e-mail, a primeira coisa que o cliente vai receber lá é se ele tem a intenção aí, né? Se ele recomendaria, e o quanto que ele recomendaria aí um produto do Boticário, quem disse Berenice, Toquitô, né? Para um parente ou amigo. E aí ele vai escolher ali entre uma escala de 0 a 10. E é muito importante que a gente peça para os clientes fazerem avaliação sempre, né? De 9 a 10, que são são níveis aí mais elevados, né? São promotores e fazem com que a gente tenha uma nota melhor ali no nosso NPS. Então, gente, o NPS ele está diretamente relacionado com o nível da experiência e satisfação do atendimento prestado na loja. É importante a gente também avisar para o cliente que a pesquisa ela é enviada a partir do último atendimento que ele teve. Porque pode ser que, sei lá, no mesmo dia ele passe em 3 lojas do Boticário e a pesquisa ela vai ser ali de acordo com o último atendimento que o cliente teve durante o dia, tá? Aí, após um dia, o Boticário vai mandar ali a pesquisa para ele. A ideia aqui é a gente calcular o NPS, como eu estava falando para vocês, dentro de uma porcentagem, né? Então, a partir do momento em que eu tenho aí 20 clientes, né? Então, a gente vai fazer a conta sempre é promotores, então eu tenho 20 clientes que elogiaram ali a loja, né? Então, menos a quantidade de detratores, né? Então, 5 clientes ali fizeram uma avaliação negativa, foram detratores, a gente tem 15 clientes ali no geral que falaram bem da loja. Só que esses clientes aí que falaram bem da loja, eles também podem ser clientes neutros, né? E clientes neutros a gente sabe aí também que não ajuda a gente a alcançar o nosso resultado. Então, a ideia é sempre a gente ter clientes promotores. Então, no caso aqui, a porcentagem de clientes que avaliaram, né? A gente pode ter para dar um exemplo aí mais claro para vocês, a gente pode ter, no caso, 20 clientes que elogiam. A gente pode ter aí 5 clientes que falam negativamente sobre a loja, mas a gente tem aí também o caso de clientes, né? Desses clientes, sei lá, 10 clientes falam neutro sobre a loja. E desses 10 clientes, eles vão impactar na nossa meta também. Então, valores negativos. Aqui ficou mais as pessoas sentadas. Então, gente, valores negativos, né? A gente temos mais clientes detratores que promotores. E se o valor ele der positivo, a gente tem mais promotores que detratores. Então, quanto maior a porcentagem, né, de clientes positivos, melhor será. Isso aí é claro, é óbvio, né? É mais fácil a gente entender. Aí eu trouxe aqui para vocês entenderem como funcionaria a conta aí para vocês. Então, a gente vai ver lá, né? Então, eu mando para vocês o acompanhamento sempre com a quantidade de respondentes. Então, eu vou sempre calcular, né? A quantidade de promotores que a minha loja teve, menos a quantidade de detratores, né? Vezes 100, dividido pela quantidade de pesquisados, né? De pessoas que responderam à pesquisa. Então, se eu tenho aí 80 clientes, né? Promotores, menos 40 clientes detratores. Então, eu tenho 80 clientes falaram super bem. Deixa eu pegar a calculadora aí, ó. Vou calcular com vocês para ficar fácil de vocês entenderem. Então, a gente tem aqui 80 clientes promotores que falaram super bem da loja, menos 40 clientes que falaram aí super mal da loja, né? Foram clientes detratores, tá? Então, a gente tem 80 menos 40. A gente fica aí, sobra 40, né? Vezes 100. A gente teria aí, né? Então, seria 40 vezes 100, 4.000. Dividido pela quantidade de clientes que responderam a nossa pesquisa. Então, qual foi a quantidade? Eu tive aí, no caso, vamos colocar que eu tive 120 clientes respondendo a pesquisa. 80 foram positivos, 80 foram positivos, 40 foram negativos, porém 120 clientes responderam aí às nossas pesquisas. Dividido por 120, então 4.000, dividido por 120,
eu tenho aí uma média de 33% de clientes neutros. E é uma média aí muito alta, né? O ideal é que a gente tenha aí no mínimo possível de clientes neutros, tá? A média normalmente é de 10% neutros, né? E a gente teve aqui, no caso, nesse exemplo que eu dei, 33. Então, quando vocês perceberem que a quantidade de neutros está muito alta na sua loja, você já sabe aí que isso vai impactar na sua média geral, tá? É importante a gente entender também, para quem é QDB, né? Acho que a Stephanie entrou, pelo que eu vi, né? Que a QDB ela tem um peso aí de 11,76, né? Então, 88 é o peso Boticário e 11% é QDB. Então, a gente tem aí uma porcentagem que também impacta na nossa nota. Então, além do Boticário, a gente tem que sempre ficar alerta aí com o QDB. Então, gente, como que a gente deve acompanhar aí o nosso NPS? Então, o ato da gente recomendar ou não produtos, né, e ser visto para um amigo ou um familiar, está direcionado aí com o comportamento de um cliente fiel. Então, que esse cliente ele volta mais vezes, ele compra mais e ele permanece com mais tempo aí como nosso cliente, né? Então, os benefícios da gestão da experiência do cliente, ele vem para assegurar melhorias estruturais, promover ações de encantamento, aumenta a satisfação dos nossos clientes, né? A gente vê aí que garante resultados muito bons, né? Porque se a gente tem um número maior de clientes promotores, a gente pode aumentar até 30% a mais de clientes neutros, né? Oh, desculpa, de clientes detratores e neutros ao longo da vida aí como cliente. Então, quanto mais clientes promotores, mais a gente vai ter aí clientes que vão querer voltar nas nossas lojas para gerar encantamento. Então, o que é importante a gente entender também, né, que o Boticário trouxe aí como atualização, né, que a gente sempre falou, né, que foi sempre um motivo aí de dúvida, era a questão das pesquisas, né? Como que as pesquisas são disparadas, quando que elas são disparadas e como que elas funcionam. Então, gente, a nossa pesquisa em loja, ela é disparada aí via e-mail após um dia aí, né? Um dia após a realização da compra. Então, todos os clientes irão receber as pesquisas, que era uma dúvida que a gente tinha. Se todos os clientes recebiam, e sim, todos os clientes vão receber a pesquisa, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Então, ó, todos os clientes vão receber a pesquisa. Além disso, desse recebimento da pesquisa, a gente tem que aí a gente descobre a nossa avaliação aí da compra, né, que foi feita. A gente tem também a ideia aí, né, de que o cliente, ele também recebe outros tipos de pergunta, tá? Não é só se ele indicaria, né, que é quando a gente consegue avaliar pontos mais específicos. A gente consegue ver se os clientes, eles estão trazendo satisfação aí com alguns atributos da loja, desde a condição do produto, ao atendimento na hora da troca, né? Se o cliente está tendo aí um bom atendimento, a disponibilidade de produtos para teste, né? A gente teve aí também o caso de cuidados com o Covid e o tempo para pagamento, né? Então, a gente sabe aí que a satisfação ela indica um sentimento aí mais pontual, enquanto o NPS ele nos traz um sentimento mais duradouro. Então, o que acontece? Muitos clientes eles recebem a pesquisa, só que não necessariamente ele vai responder essas pesquisas mais aprofundadas, tá? Que seria aí de forma mais randômica, né? Que a gente fala que é quando o cliente ele recebe a pesquisa no e-mail, então lá ele vai receber perguntando se ele avalia o nosso atendimento de 0 a 10, e depois ele também pode avaliar aí o nível de satisfação, né, de acordo com diferentes tópicos. Então, a condição do produto, como eu falei para vocês, o atendimento da troca, disponibilidade de produto para teste, né? Tempo para pagamento. Então, se está demorando aí, se tem agilidade no nosso atendimento, que aí ele vai escolher não a escala, né? Essa escala ela pode ser de 1, então nada satisfeito, até 5, que seria aí muito satisfeito.
Então, pode sim acontecer de um cliente ele responder a pesquisa avaliando somente a indicação, mas ele não fazer a avaliação mais aprofundada, e mesmo assim ele vai entrar aí para o nosso NPS. O que acontece também é a questão do cliente responder por um comentário, né? Então, ele pode avaliar de 0 a 10, ele pode responder os tópicos, né, que ele considera aí como mais importante, o quanto ele ficou satisfeito, né? E ele também pode escrever um comentário. Normalmente, clientes mais engajados, né? Clientes que já querem deixar a sua sugestão, querem deixar ali a sua avaliação, e a gente sabe que são muitos poucos clientes que estão dispostos a escrever, que estão, né, dispostos, desculpa, gente, que estão dispostos a escrever um comentário mesmo, né? Aquele cliente que se engaja, que está ali disposto a escrever um comentário, dispor o tempo da vida dele ali para deixar aquele comentário. E aquele comentário, ele pode ser um comentário tanto positivo quanto negativo, né? Ele pode ser um comentário ali que vai traçar um direcionamento, né? Vai fazer com que a gente consiga enxergar alguns pontos de melhoria na loja, mas também pode ser um comentário ali que faça com que a gente consiga ver também o que a gente está acertando, né? Que são comentários super positivos de atendimento, né? São comentários super positivos aí de toda a performance ali, né? De satisfação desse cliente dentro da loja, tá? Então, ó, que eu quero que vocês entendam, né, que é super importante a gente entender aqui. O cliente, ele vai receber a pesquisa após um dia, após a realização da compra, né? Então, no outro dia ele já recebe. Todos os clientes vão começar a receber, então todos os clientes recebem a pesquisa, tá? Já começaram. E o cliente, ele vai avaliar de 0 a 10, o que ele recomendaria, mas ele também tem a opção ali de colocar, né, o nível de satisfação de acordo com diferentes tópicos, além de escrever um comentário, tá? Então, ele precisa passar por... Ele tem essas 3 opções ali dentro do NPS, da pesquisa de satisfação, em que ele vai avaliar o nosso atendimento, tá? Porque às vezes acontece também da gente ver que tem um comentário, mas, desculpa, que não tem um comentário, mas tem a nota negativa, porque ele não é, né, não é uma coisa obrigatória ele escrever um comentário, ele escreve um comentário se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode só colocar lá se ele avalia o nosso atendimento de 0 a 10, tá? Então, todos os clientes avaliam de 0 a 10 para entrar no NPS. O primeiro passo para a sua pesquisa ela entrar no NPS é ele fazer essa avaliação de 0 a 10. A partir daí, é opcional. Se ele quer avaliar os tópicos, né, que é a questão da condição do produto, atendimento de troca, o tempo para pagamento, né? Então, todas essas questões que vão fazer com que a gente consiga ter uma visão mais geral do atendimento. Além de também, ele vai ter a opção de escrever um comentário, que ele também é opcional e ele vai escrever. Então, a gente pode encontrar clientes desde a somente colocar de 0 a 10, até colocar de 0 a 10, avaliações mais aprofundadas, além disso, deixar um comentário. Gente, isso ficou claro para vocês? Porque eu vejo que às vezes a gente tem um pouco de dúvida, né? Às vezes, porque pode acontecer da gente chegar lá e falar: peraí, eu vi que a minha loja tá com. O cliente colocou lá a nota de 9, sei lá, colocou a nota 6, mas ele não deixou nenhuma avaliação dos tópicos e ele também não deixou nenhum comentário. Então, isso pode acontecer sim, tá? Nesses casos, a gente não consegue se aprofundar, né? Que é um pouco mais difícil aí a gente conseguir entender o que aconteceu para aquele cliente dar uma nota baixa. Quando o cliente ele se aprofunda, quando ele coloca lá todo o sentimento dele, né? Todo o nível de satisfação que ele teve, tanto positivo quanto negativo, a gente consegue mapear melhor ali o que fazer para dentro desse atendimento. Gente, ó, antes de eu passar para o próximo tópico, eu queria que vocês me confirmassem se ficou claro essa informação. Quem quiser me mandar uma mensagem, porque eu sei que é uma dúvida aí muito frequente nas lojas. Tá? Então, ó, vamos começar aí falar agora sobre como usar a plataforma.
já entendeu da importância, já entendeu como o cliente pode avaliar, e agora é importante a gente entender aí, né, como eu vou visualizar os meus resultados, como que eu faço esse acompanhamento, né, como vou extrair o relatório. Então, gente, onde eu visualizo a visão geral dos resultados, né? A aba visão geral, ela já fica lá no comecinho, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para ir acessando e vocês irem acompanhando, né? Cada ponto que eu for falando. Então, primeiro, a gente tem a aba visão geral, que é a página inicial da ferramenta de gestão de experiência para todos os usuários. Esse relatório, gente, ele é personalizado por perfil e ele exibe visualmente os dados mais relevantes para o usuário. Então, quando a gente entra no NPS, né, quando a gente entra no Medalha, a gente tem a visão geral e é importante que a gente filtre. Então, como que a gente vai filtrar? A gente vai escolher lá a marca, o CP, qual a loja, né? Qual o código da loja, né? O tempo, então, qual o período de tempo que eu quero acompanhar. Lembrando que é super importante que a gente veja uma visão geral do ano. Então, quando eu penso em tempo, é importante que eu pense em anual, então, do dia 1/1 de 2023 até a data de hoje, né? Então, até o dia 25/8, eu tenho aí uma visão geral, né? Porque o NPS, a nossa meta, ela é anual. Mas é legal a gente fazer também filtrar o período de tempo semanal. Então, durante a minha semana, como que tá o meu NPS aí durante a semana, né? Durante os últimos 7 dias. E fazer uma visão também do mês. Então, como tá aí o mês de agosto, né? A gente sabe aí que datas comemorativas impactam bastante na nota, porque quando a loja está com alto fluxo, né? Aumenta a probabilidade ali do cliente fazerem avaliações negativas dos atendimentos, né? Que ele chega na loja, a loja está lotada, então a gente sabe que aí são datas aí que podem aumentar. Então, gente, ó, quem me mandou mensagem aqui falando que a live tá travando muito, depois eu vou disponibilizar, né, um link no YouTube, ela vai ficar gravada, bonitinho, que vocês vão conseguir assistir, que não consegui assistir agora, tá? Infelizmente, Tamir, está mudo o áudio. faz tempo que tá mudo? Ficou agora mudo. Agora já Tá. voltou. Voltou? Então, ó, período de tempo, vocês entenderam? E aqui a gente tem os filtros adicionais também, tá? Os filtros adicionais, eles servem aí como uma lista de segmentos mesmo, uma forma da gente perguntar para que a gente possa ele ser usado aí de forma mais estratégica, tá? Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu vou abrir o Medalha e vou mostrar o passo a passo, tá bom? Só quero que vocês entendam que visão geral é a visão ali que a gente tem da loja, mas que para a gente saber a visão da loja, a gente precisa fazer utilização do filtro, de acordo com o segmento. Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir para vocês o NPS. Deixa eu compartilhar aqui a tela do NPS para vocês. Nas janelas. Só abrir aqui. Pronto. Então, a gente vem aqui, né, gente? Todo mundo já sabe entrar no Medalha, né? Mais facinho, deixa eu só fechar aqui, porque tem bastante informação, para não ficar confuso. Gente, a tela aí do Medalha está abrindo, está mostrando aí para vocês, está projetando ela, tá um pouquinho lento. Acho que sim, né? Tá, então vamos começar. Então, ó, aqui a gente tem a visão geral, tá? A visão geral é importante para a gente saber aí, né, tudo que os nossos resultados. Então, como que a gente está indo aí no nível geral,
Só que é super importante a gente fazer a utilização dos filtros. Então, a gente vai flegar aqui em mostrar filtros, tá? Então, a gente clica aqui em mostrar filtros. Aqui a gente vai escolher o que eu estava falando para vocês, o período de tempo. Então, a gente vai clicar no mais aqui, ó, que fica do lado. Aí a gente vai colocar. Então, é super importante a gente saber como que a gente está anualmente. Então, eu sempre olho. A primeira coisa que eu faço é olhar anual. Então, do dia 1/1 até o dia 25/1 de 2023. Salva. Aí, aqui, eu sempre vou colocar, né, CP arpoador. Então, a gente vai aqui no CP. Tem que estar um pouquinho lenta a minha internet. A gente vai colocar aqui, ó, CP arpoador. E aí, vocês vão escolher a loja de vocês, tá? Então, aqui em lojas, vocês vão colocar aí o código da loja. Aqui eles vão estar todos os códigos, né? E aí, vocês vão escolher o código para vocês acompanharem qual o acompanhamento, vou filtrando aí de acordo com a sua loja. No caso, eu vou olhar do CP, né? Porque eu sempre olho no modo geral. Então, eu venho aqui no CP e aí eu venho aplicar o filtro. Então, apliquei o filtro. E aí ele vai carregar aqui para mim, né? E aí eu consigo ver, né? Quanto que tá a nota do CP de loja, quanto que tá a nota aqui do NPS do Clique Retire e quanto que tá a nota aqui, né, do NPS loja mais Clique Retire. Para o Boticário, a nota que sai lá no nosso IAF, né, é sempre a nota do NPS loja mais Clique Retire, tá? Então, essa aqui é a meta IAF. A gente consegue ver o acompanhamento tanto para a loja, Clique Retire, mais os dois, mas lembrando que a nota do IAF vai ser sempre NPS mais Clique Retire. Aqui a gente consegue ver como que o Boticário está performando, né? E a gente consegue ver também como o QDB está performando aí na nota. Então, a meta do Bot, né? É sempre 85,6. Então, a gente tem que estar sempre acima de 85,6, né? Vocês viram aqui que ele tá um verdinho, mas tá um verdinho claro. E a nota de QDB, ela tá aí, sempre tem que estar acima de 76. Então, QDB tá com 80,7, tá? Então, gente, o que tá impactando aqui a nossa meta é BOT. Então, a gente viu aí, né? Que o BOT que está impactando aqui, né? A nossa meta, QDB ainda está um pouquinho acima da meta deles. Lembrando que a gente tem um peso aqui maior em QDB, em BOT. Aqui a gente consegue ver quantos comentários positivos a gente teve aqui. Então, a gente teve 7.562 comentários positivos anual. A gente teve aí 695 neutros e 285 comentários negativos. No caso de QDB, 303, 39 neutros e somente 15 negativos. Então, vamos lá. Então, a gente viu aqui visão geral, né? A gente tem aqui as respostas, né? Aqui a gente consegue ver resposta, análise de dados, texto analítico. Vou explicar primeiro a geral para vocês e depois eu vou seguindo nas outras para vocês irem entendendo como funciona. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa ver é a questão da geral aqui sobre o ranking, né? Então, a primeira coisa que eu faço é puxar o ranking aí para vocês, para ver aí no modo geral como que vocês estão performando. Então, eu sempre venho aqui em melhores loja, né? Eu venho aqui, clico em Excel e faço o download. Então, ele baixa aqui para mim, né? Ele vem aqui bonitinho em Excel, e aí eu baixo. Ele vem sempre com o código da loja, né? E aí, mas aí eu faço um comando lá no Excel que eu consigo puxar o nome da loja, né? Aquele comando que a gente usa bastante nesses casos, que é o PROC-V, né? Que ele consegue fazer associação, tá? Então, ó, puxei aqui o relatório, ele já vai baixar aqui para mim.
Então, eu baixo aqui, faço o download no Excel e eu consigo ver aí o meu ranking. Então, o primeiro ponto é ranking. Aí eu venho aqui, ó, sempre, né, venho aqui, e aí eu peguei o geral, vou excluir aqui, né, e aí aqui eu vou conseguir ver a classificação, a loja, o número de registro, né, quantos registros a loja possui, e a nota do NPS, qual a nota do NPS dessa loja. Então, aqui no Excel eu consigo ver. Deixa eu projetar aqui para vocês o Excel, só para vocês verem como que ele vem para mim. Então, ó, ele vem assim, gente. Então, a partir do momento que eu faço o download, aqui eu consigo saber, né, tudo certinho dentro da classificação, a loja e o número de registros, para saber quantos clientes aí comentaram, né, e qual a nota da loja. Só projetar aqui agora a tela. Aqui a tela. Tá. Então, a gente tem aqui a visão geral. Então, gente, ó, aí eu tenho aqui a minha visão geral e eu tenho também a minha satisfação geral. Então, primeira coisa, dentro da minha satisfação, eu consigo ver aqui dentro dos períodos anualmente, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, quantos clientes comentaram, né? Quantas respostas a gente teve, né? E quais foram as avaliações. Então, a satisfação dentro do ambiente, o atendimento, devolução, embalagem, escolha. Aqui o cliente ele vai ter a opção de colocar, ó, de 0 a 5. Então, ele vai escolher lá, desculpa, de 1 a 5. Então, ele vai escolher aqui de 1 a 5. Vocês percebem que a maioria dos nossos clientes, eles sempre elogiam 4, 4,5, né? Dificilmente a gente consegue aí 5. Só que no mês de junho, a gente viu aqui que na satisfação de programa do Fidelidade, a gente teve um 3,5. Então, a gente teve uma nota 3,5, né? Então, nesse mês de julho, a gente teve clientes que reclamaram aí, né, do programa de fidelidade, né, da satisfação com o uso do programa Fidelidade. Essa satisfação, ela está vinculada à questão do que se o cliente ele fez alguma reclamação referente a se foi utilizado ou não os pontinhos lá na ação de fluxo, ou desculpa, no programa de fidelidade, se o consultor ele avisou que iria usar os pontos, se ele ficou satisfeito. Então, tem uma variável muito grande aqui, mas ela está ligada totalmente à satisfação desse cliente com o programa de fidelidade, tá? Então, a gente não tem avaliações ruins, a gente tem muitas avaliações boas, né? Dentro da satisfação do ambiente, do atendimento, tá? No modo geral, né? A gente encontra aí lojas que estão abaixo, mas também a gente encontra lojas dentro do CP que acaba suprindo aí essa meta. A gente tem aqui os que os clientes estão falando, né? Então, a gente tem os comentários positivos, tá? E a gente tem os comentários aqui negativos, né? Então, a gente tem comentários neutros e detratores, a gente tem os comentários positivos. Ponto. Então, a gente conseguiu ver aqui a visão geral. Na visão geral, o que eu mais utilizo é o ranking e gosto de dar uma olhada sempre aqui nos nossos resultados, como que a gente está no geral, né? E como que a gente está por segmento. Quando a gente fala de resposta, né? A gente, no caso aqui das respostas, a gente consegue ver as respostas que os clientes deram ali para as lojas, tanto as respostas positivas, né? Quanto as respostas negativas. A gente consegue ver ela em formato de lista, né? Em listas. Então, a gente consegue ver aqui uma lista geral, mas a gente também consegue ver elas em formato de detalhes, né? No caso aqui do detalhes, tá? Então, ó,
quem tiver com caderninho aí, até anote isso, lembrando que vai ficar gravado, e eu vou mandar para vocês os vídeos cortadinhos com as partes que eu considerar importante. Então, o que eu considero importante para vocês é extrair o ranking, e o segundo ponto que eu acredito que seja importante aí para vocês são as respostas. Então, como que faz? A gente vem aqui em respostas, né? Clica em detalhes, e aí a gente consegue ler o comentário do cliente lá embaixo, né? A gente desce aqui, ó. Então, a gente consegue ver o comentário, né? Então, a gente tem aqui, porque eu gosto do Boticário, encontro tudo que eu preciso, né? A gente viu aí que essa cliente, ela é uma cliente que já avaliou, né? Ela já teve respostas mais recentes, né? Então, é uma cliente que ela gosta de responder as nossas pesquisas, né? Então, a gente teve respostas aí dessa mesma cliente. E aqui a gente teve um comentário positivo. Mas se a gente tivesse um comentário negativo, então aqui vamos lá, vamos dizer que aqui fosse um comentário detrator. Deixa eu colocar aqui em lista para selecionar um comentário detrator, né? Um comentário negativo ou neutro. Comentário positivo, ótimo. O cliente elogiou, que bom, né? Agora, se a cliente deixou um comentário aqui negativo, então a cliente deixou aqui um 5. Então, essa cliente aqui, ó, vamos lá. Ela deixou um 5, né? E a gente vai ler aqui o comentário dela. No comentário que essa cliente deixou, ela deixou aqui, né? Porque tem lojas como a do Shopping Esplanada em Itu, não tem um bom atendimento. Então, gente, essa cliente, ela não avaliou o nosso atendimento. Ela está avaliando aqui o atendimento lá do Shopping Esplanada em Itu. O que falta aqui para essa cliente? Peraí, deixa eu beber até a robinha. Ai, gente. É difícil, né? Nesses casos. Peguei um caso aí bem legal que vocês gostam, né? Então, ó, a cliente, ela não avaliou o nosso atendimento, ela avaliou aqui de Esplanada de Itu. Boticário, ele atribuiu aqui um alerta para essa cliente. Vocês vão ver que do lado está escrito aqui, atribuir alerta. E tem a opção também de responder, né? Então, a gente teve aí a questão da resposta, né? Que o Boticário, nesse caso aqui, o Boticário mesmo pediu para a gente responder essa cliente, tá? Poderia estar um caso negativo e o Boticário não pediu para a gente responder, mas aqui a gente teve um caso de resposta, que aí ele entra como alerta, tá? Então, a gente vai responder essa cliente, né? A gente entende que a cliente, ela não fez uma compra com a gente, né? Mas o Boticário, ele pede para a gente dar um suporte para essa cliente. Então, a gente vai inserir aqui, ó. Então, ó, porque as lojas, né? Então, vamos ler de novo. Porque tem lojas como a do Shopping Esplanada em Itu e meu cliente que não tem um bom atendimento. Então, assim, ó, quando a gente coloca a resposta, o Boticário ele já vem com uma resposta pronta aqui. Então, apareceu aqui, ó. Olá, Janete, tudo bem, né? Passando para agradecer a avaliação da experiência da sua última compra com o Boticário. Eles deixam bem claro que é a última compra, né? Porque vocês perceberam aí que foi uma compra que a cliente fez numa loja nossa, mas ela não entendeu aí, né? Ela estava achando que ela achou que estava recebendo uma pesquisa, né? De modo geral, como se a cliente estivesse avaliando o Boticário, e não a última experiência que ela teve em loja. Por isso que o time ele precisa sempre, gente, sempre orientar o cliente que a pesquisa que o cliente vai responder é sempre a última compra que ele realizou, tá? E aí a gente vai ter que. Então, é importante a gente entender que isso vai partir aqui de uma falha, tanto nossa, né, de fazer essa orientação correta, ou de uma falha de compreensão mesmo ali do cliente. Então, o que a gente vai responder nesse caso, né? Aqui ele fala, né, que pensando em forma de entender como maiores detalhes, como foi a sua experiência e como podemos melhorar cada vez mais nossos processos e serviços, né? Queria te convidar para conversar rapidinho sobre o assunto. E aí vocês vão inserir um comentário a mais, tá? Uma ação aí de encantamento. Então, que nesse caso oriento vocês a fazerem, né? Deixar um comentário justificando que a pesquisa ela é uma pesquisa
que não é correspondida a uma loja nossa. Então, aí a gente coloca. Eu colocaria assim, ó, gostaria de orientar, né? Então a gente coloca gostaria de orientar? Não, a gente pode colocar gostaria de. Difícil agora. Porque aqui no caso a gente pode colocar assim, ó, gostaria de. Aí aqui, vamos pensar de forma estratégica. Eu acho que vou colocar abaixo da sua última compra. Percebemos que você recebeu uma pesquisa referente à última loja em que foi atendida. Foi atendida. Aí você coloca como você avaliaria o nosso atendimento. Porque para reforçar com a cliente, em que a pesquisa ela é uma pesquisa que a cliente respondeu referente a outro atendimento, mas era uma pesquisa nossa. Aí você vai olhar aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui foi da rodoviária, né? Nosso atendimento. Aí a gente pode colocar. Somos do time da rodoviária de Campinas e aí vocês podem vir aqui, ó. Aqui, ó. Coloca assim, ó. Somos da rodoviária de Campinas e pensando em formas de entender melhor como foi, né? Então, aí aqui, né, somos de rodoviária de Campinas e pensando em formas de entender com maior detalhe como foi a sua experiência e como poder melhorar cada vez mais nossos processos e serviços, queria te convidar para conversar rapidinho sobre o assunto. E aí, gente, ó, o que eu mudei aqui foi fazer a cliente entender que a pesquisa que ela respondeu é referente ao time da rodoviária. E aí a gente envia para essa cliente, tá? É muito fácil. Aí, por exemplo, tá, Tamires? Então, ó, eu já respondi o meu alerta, eu já reforcei com a cliente que é do time da rodoviária, mas eu também queria reforçar com o Boticário, porque assim, poxa, por que eu tô recebendo, por que a minha loja recebeu uma nota 5? Ó, meninas, time aí rodoviária. Por que a minha loja recebeu uma nota 5 referente a um atendimento que não foi realizado na nossa loja, e sim em outra loja do Boticário, né? Mas que impactou na nossa loja. E aí, nesses casos, a gente entra aqui no adicionar nota. Então, quando vocês perceberem, né, quando o cliente deixar algum comentário que não é referente ao atendimento que foi feito durante a loja, quando for algum comentário que o cliente esteja. Gente, sempre se mantenha ali com o bom senso, tá? A gente vai trazer aqui uma forma para o Boticário melhorar também essa plataforma. Então, adicionar nota é quando a gente quer trazer um argumento, né? Quer trazer aí uma questão a mais, né? Para a própria marca também, a gente usar isso como contestação. Então, adicionar nota é contestar a reclamação, tá? Então, a gente adiciona uma nota aqui e a gente vai escreve lá, né? O que aconteceu e o que trazendo aí para a marca o que pode ser melhorado. Então, caso aqui adicionar nota, você sempre vai escrever algo, né? Educadamente, olá, boa tarde, time, time GB, recebemos, né? Aí você coloca, recebemos uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de satisfação, tá? Cliente, pessoa tá bem, hein? Da cliente, vamos colocar no mais íntimo aqui da Janete, porém, a mesma estava fazendo, não estava realizando uma crítica, né?
realizando uma crítica referente à loja do Esplanada, né? Que ela fez uma crítica lá na Esplanada Itu. Esplanada Itu, porém, impactou na minha loja. E aí você vai e coloca adicionar. Então, ó, você adiciona uma nota quando você acredita que aquele comentário, né? Por exemplo, sei lá, já teve casos de cliente falar que consultora chamou o segurança. E aí a gente foi lá, né, e adicionou uma nota, né? Porque viu lá na câmera que isso não aconteceu. Então, tudo que vocês consideram algo que não aconteceu, que não é relevante, de que o próprio Boticário precisa melhorar nesse filtro, né? Porque aí, no caso, a marca ela precisa melhorar nesse sentido, né? E sempre deixar claro e orientar o cliente com a pesquisa que ele está recebendo ali referente à última compra que ele fez com a gente, na hora de contestar, a gente adiciona nota. Então, ó, contestação, adicionar nota. Isso a gente vai fazer aqui na aba respostas, tá? Então, na aba respostas, a gente vai encontrar aí a contestação. Deixa eu voltar aqui, ó, a tela. Então, vamos lá. Aqui a apresentação PowerPoint. Então, gente, esses são os filtros adicionais aí, né? Esses são aí a questão de você usar isso como uma ferramenta também aí para contestar, né? Para responder o cliente, para você dar um suporte para o cliente ali e se mostrar engajado também em resolver o problema. Então, deixa eu só voltar aqui. Outra coisa super importante aí, né, é a gente sempre orientar também o time, né, gente? Pronto, peraí, que tem mais outras pessoas para entrarem na live. Pronto. Então, algo bem importante aí é a gente orientar sempre o consultor, a caixa da loja, né? As lojas que têm caixa, a importância de incentivar o cliente a responder a pesquisa. Então, quanto mais respondentes, né, mais assertiva vai ser essa resposta. Então, vamos começar. Então, assim, a ideia aqui é quanto mais respondente tiver, melhor serão as análises, né? E quanto mais a gente tem aí, e a gente vai entender melhor essa experiência dos clientes. Até porque, se a gente tem lá poucos respondentes na loja, né? A gente sabe que aquilo pode ser também um caso isolado, né? Porque a gente, sei lá, tem 2 clientes que estão falando sobre a sua loja, que estão respondendo a pesquisa. Um fala bem, outro fala mal. Como que a gente vai conseguir saber o que melhorar? Como que a gente vai conseguir saber, né? Qual o sentimento que está tendo ali naquela loja referente ao atendimento? Se é apenas um sentimento de um grupo pequeno, né? De uma ocasião específica, ou se aquilo realmente precisa ser feita uma ação, ser feita ali alguma forma de melhoria, tá? Então, a ideia é a gente sempre estimular. Aqui eles trazem também um exemplo de como que a gente faz isso, né? Então, a ideia é a gente sempre falar para o cliente, né? Amanhã você vai receber uma pesquisa por e-mail, nos avalie bem, por favor. Então, assim, isso é legal, assim, a gente falar para o cliente. É legal a gente falar para o cliente de uma forma em que eles vejam a real necessidade daquilo e quanto que aquilo pode mudar durante o nosso atendimento. Então, aqui eles trazem uma dica, né, da gente falar sobre para o cliente que ele vai receber a pesquisa por e-mail, perguntando como foi a sua experiência, né? Que a opinião dele é super importante para que a gente possa estar sempre melhorando, né? Continuar sempre evoluindo aí, né? E podendo contar, e a gente perguntar para o cliente se a gente pode contar com a participação dele.
Então, esse fato faz com que a gente consiga direcionar o cliente, né, de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais segura ali, de uma forma que a gente estimule esse cliente a realmente responder a pesquisa e que a gente mostre a sua total importância, né? E o quanto aquilo ali ele vai ser importante para a gente mudar o nosso atendimento e perceber também o que pode ser melhorado, tá? Então, expliquem para o cliente, né? Não peça somente para ele responder a pesquisa, mas explique o porquê que o cliente é importante que o cliente responda a pesquisa, né? E que ele fale sobre a sua experiência, sobre a opinião dele, e a ideia é a gente está sempre evoluindo. Só que a gente sabe que, mesmo que a gente peça para o cliente fazer a avaliação, né, a gente tem uma baixa amostragem aí também. Quando a gente tem essa baixa amostragem, quando a gente tem essa baixa nível de clientes que elogiam o nosso atendimento, que tanto clientes positivamente quanto negativamente, a gente tem atendimentos ali que não estão impactando tanto. A gente tem atendimentos neutros, que não é o que a gente quer, né? A gente também não quer afetar ali de forma negativa, né? A gente nunca vai querer que o cliente ele saia de forma negativa da loja, mas a gente também não quer esse cliente ali meio morno. A gente quer atendimentos encantadores, né? A gente quer que esse cliente ele faça aí uma boa avaliação do nosso atendimento. E aí, gente, o que acontece? Eu vou abrir aqui para vocês. A tela, janelas, vamos lá. Então, quando a gente tem esses casos, a gente vai aí para as análises de dados, tá? Então, a gente vai aqui na análise de dados. Na análise de dados, a gente consegue ver o nível geral do CP da sua loja, né? Então, lá no filtro, se você seleciona a loja, você consegue ver a pontuação. Então, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, né? Numa forma que anual. Então, a gente está aí, né, com 86,1 no mês de agosto, do CP. Então, a gente está com uma nota bem legal no mês de agosto. Mas, no geral, a gente está aí com 84,7, né? Então, a gente está tendo um crescimento, né? A gente teve um crescimento aí desde o mês de maio até junho, julho e agosto. E a gente tem uma expectativa bem legal aí para continuar crescendo. A gente vê aí que em janeiro a gente começou com 80, fevereiro 84, março 82, né? Abril 83, maio 83, e em junho, né, a gente já teve um boom aí bem alto, né? A gente viu aí que no mês de namorados a gente teve várias avaliações positivas, né? Que impactaram no nosso NPS. Em julho isso permaneceu, em agosto também. Então, a gente vê que o CP está crescendo e que a gente está obtendo aí resultados, tá? No modo geral, a gente fica lá com 84,7, mas a gente está tendo crescimento e isso é bem legal. Então, gente, basicamente isso, tá? Que a gente consegue ter uma análise geral, mas a gente consegue ver aí por segmentos também. Então, dentro dos segmentos, a gente consegue ver aí como que está sendo distribuído esses atendimentos, né, ao longo do tempo, como que a gente vem melhorando, né, e o que a gente vem melhorando também, né? A gente está melhorando na ação de fluxo, na avaliação de ação de fluxo. Será que a gente está melhorando aí na questão de troca? Então, aqui a gente consegue ver essa questão, né, ao longo do tempo, a nossa análise de dados também, né? O quanto que a gente vem melhorando aí, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente consegue ver o resultado, né? Lembre-se que aqui ele vai ter que estar o máximo sempre 5, né? E nunca pode estar 2, ó. Vocês viram lá que a gente estava com uma nota baixa em fidelidade no acumulado anual, que eu mostrei para vocês no começo? E quando a gente puxa ele aqui mais detalhado, a gente vê aí que a gente teve uma cliente que deu a nota 2 lá em julho, e isso impactou a nossa nota. E aí, gente, outro ponto importante é o nosso texto, né? São os nossos comentários, né? Que os clientes deixam lá dos nossos atendimentos, tá? Os nossos comentários, eles são muito importantes, né? Esses comentários, eles fazem com que a gente consiga ter um norte maior, né? A gente consiga
ver de uma forma mais geral como os clientes estão avaliando o nosso atendimento. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Então, aqui a gente vai ter isso de forma, né, em questão de tópicos. Então, aqui a gente consegue, é muito importante, tá, gente? Tópico é muito importante para a gente conseguir ver o que precisa ser melhorado de forma mais efetiva. Então, aqui eu venho sempre em texto analítico, e aí eu tenho aqui os meus tópicos. Então, a gente tem devolução e troca, né? O quanto que isso está impactando. A gente vê aqui que positivamente e negativamente a gente está muito próximo, né? Então, a gente vê que os clientes, tanto cliente que elogia, o cliente que fala negativamente do troca, é muito mútuo ali, né? A gente vê que a gente teve 38 clientes aí que fizeram avaliações nas lojas, né? Referente à troca, e 22 falaram positivamente, porém a gente também teve um número bem representativo aí de negativamente. Questão da escolha do produto, ação de fluxo. Então, a gente teve 12 clientes que avaliaram o nosso atendimento, 5 falaram positivamente do nosso atendimento para ação de fluxo, mas 6 falaram negativamente. A gente vê aí que a ação de fluxo, dentro do CP, tá? Isso aqui é muito legal vocês fazerem dentro da loja de vocês, porque isso aqui é uma forma geral do CP. Eu sempre vou avaliar pelo CP, mas vocês é legal vocês fazerem por loja. Então, ação de fluxo, né? Ação em loja, pagamento. Então, se tem demora no pagamento, a gente teve aí 8 clientes que responderam referente à demora de pagamento ou a forma de pagamento, e um só falou positivamente, e 6 clientes falaram negativamente sobre o pagamento. Experimentação, retirado, ambiente, né? Questão da loja, como está a loja, né? Questão da ambientação, de limpeza, organização da loja, a marca, né? A gente positivamente, os clientes eles elogiam bastante a marca O Boticário. Os produtos também, eles têm um impacta positivamente, então questão da marca, em questão do produto, a gente não tem problema, até por ser uma marca super querida aí pelo brasileiro, né? Mas a gente já vê aqui que em questão de atendimento, a gente já cai um pouquinho, né? A gente já fica aí com 88,38. E o atendimento, ele vai estar ligado, gente, diretamente a questão de cordialidade, espera, conhecimento. Então, se o consultor ele conhece sobre os produtos, se ele tem velocidade, porque às vezes o cliente chega com mais apressado, né, e na loja, e aí ele tem essa questão da demora, se é educado, né, se o cliente dá, se o consultor ele dá uma atenção maior, e aí ele vai avaliar essa qualidade do atendimento. Então, de forma por qualidade de atendimento, a gente tem uma representação muito legal também, tá? Então, basicamente, né, a gente tem aí os textos analíticos em que a gente consegue ver de forma aí cada passinho e o que pode ser melhorado. E aí, gente, a ideia aqui é que vocês entrem nos seus resumos de tópicos e avaliem, tá? Olhem com atenção. O que na minha loja eu tenho mais o que eu tenho, né, de comentários mais negativos. O que na minha loja, porque aqui, gente, ele vai entrar de forma geral. Mesmo aquele cliente que não deixou um comentário, porque às vezes, poxa, eu vou olhar somente os comentários. Não, aqui a gente consegue ver também os clientes que não deixaram comentário, mas que lá na parte de avaliação de 1 a 5, o quanto que ele avaliou aqui a loja, tá? E dependendo da resposta que ele der, então, se ele dá uma resposta negativa para o atendimento, ele vai entrar aqui no resumo dos tópicos também, tá? Então, é isso. Essa questão aqui, acho que ficou claro para vocês, né? A questão da visão geral. Então, aqui a gente consegue ver de forma geral. É importante a gente usar o filtro para selecionar. A gente tem a questão das respostas, né? As respostas, é legal a gente dar uma olhadinha também. Eu gosto bastante de usar a parte aqui do detalhes, porque no detalhe eu vou conseguir adicionar nota quando eu acredito que
que eu tenha algo para contestar sobre aquela reclamação, né? Se eu vejo que essa é uma reclamação verídica ou não, se está verdadeira ou não, né? Se é uma reclamação que eu não considero como uma reclamação ali justa, certa, eu sempre adiciono uma nota. Se eu vejo que é uma reclamação de que o time precisa melhorar, que a loja precisa melhorar, aí a gente já entra em outros quesitos, né? Que é orientação do time, é diálogo, é treinamento. E aí, quando é algo que eu vejo que o Boticário em si precisa melhorar a plataforma, eu sempre adiciono uma nota. Então, é importante que vocês leiam o comentário, né? E entendam, tá? O que precisa ser avaliado. E outra coisa super importante aqui também, gente, é a questão aqui do texto analítico, que é o fechamento de looping, tá? Então, é importante a gente vir aqui, desculpa, gente, em respostas, é importante a gente também filtrar para fazer o fechamento de looping, tá? Só um minutinho, que deu uma travadinha aqui. Então, ó, vim aqui em resposta, cliquei em lista, e aí eu quero ver aí se eu tenho algum alerta, né? Se a minha loja ela recebeu algum alerta, se eu preciso fazer algum fechamento de looping. A ideia é a gente sempre selecionar os últimos 30 dias, tá? Então, a gente vem aqui, seleciona os últimos 30 dias, para a gente conseguir ver a questão do tempo. Então, eu venho aqui, ó, período de tempo. Eu vou escolher sempre ali os últimos 30 dias. Deixa eu clicar em redefinir para ficar melhor. Opa, gente, polenta aqui um pouquinho. Então, ó, eu venho aqui no filtro novamente, tá? Então, respostas, lista, e aí eu venho aqui em tipo de alerta, tá? Aí eu clico aqui no tipo de alerta, aí eu vou escolher, então, aqui, o que é importante? Ação de fluxo, atendimento, produto, e-commerce retirada em loja. Eu vou filtrar, e aí eu vou conseguir ver aqui, ó, se eu tenho algum alerta. Ele sempre vai aparecer aqui, ó. Você viu o caso da Janete, que foi o caso da cliente lá que estava reclamando sobre o shopping de Esplanada Itu. E a gente também tem outro caso aqui que é da Luísa. Vamos ver qual é a alerta da Luísa. Eu já vou fazendo aqui com vocês. No caso aqui da Luísa, a gente viu, né, que a Luísa ela gosta bastante dos produtos do Boticário. Porém, na última compra, né, que ela fez, ela teve aí um valor incorreto. E a atendente disse que estornou, porém não estornou. E ela teria que ir presencialmente receber esse valor, já que não fazem Pix para devolução. Nesse caso, a cliente, ela foi feita aí, né, foi um erro aí da consultora, né, o que ela alega aqui na reclamação, e que ela vai ter que ir até a loja para fazer a devolução aí do Pix, né, do valor que ela pagou a mais. A gente sabe, né, que nesses casos a gente só consegue fazer presencialmente, o que ela teria sim que estar indo até a loja. Então, a gente pode, nesse caso, como gerar uma ação de encantamento, né? Olha que difícil isso, né? Imagina você ir numa loja e a pessoa cobrar um valor incorreto, né? E você tem que voltar, né? Tem toda uma demanda de tempo para poder conseguir fazer essa devolução do dinheiro. Então, gente, nesses casos, a gente vai responder aí para a cliente, perguntando para ela, né? Se ela gostaria, né? De receber na hora que ela vir na loja, é importante que a gente traga também aqui uma ação de encantamento. Então, quais ações de encantamento que eu posso estar utilizando, né? Convidando a cliente a voltar até a loja e nesse retorno dela, a gente separar ali um brinde para entregar para cliente. Então, nem que seja, gente, um saquinho com amostra, sabe? Aí você tem algumas amostras na loja, entrega uma amostra para cliente, pede desculpa, né, pelo ocorrido, né?
E aí, aqui você vai fazer o convite. Você pode também estar ligando para essa cliente. No caso aqui, a primeira opção é sempre a gente ir por e-mail. Então, eu sempre coloco lá, né? Aí, aqui ele traz, né? Como eu falei para você, já está prontinho. Para agradecer a avaliação, vamos entender com maior detalhe como foi sua experiência, né? Podemos olhar cada vez mais os processos e serviços. Queria te convidar para conversar rapidinho sobre o assunto. Aí, você coloca, verifiquei, né? Verificamos que aí você coloca lá, né? Verificamos que a cliente, né? Vai ter que retornar verificamos que você terá que retornar em loja, né? Para com melhor atendimento e para entender melhor, né? É importante que seja feito presencialmente e preparamos uma surpresa, preparamos um mimo para você, né? Como um pedido de desculpa, né? Então, vocês podem colocar dessa forma, tá? E aí lá vocês podem pegar, sei lá, um PRM, conversa com a gerente sempre, né? No caso aqui, quem for focal e quem for gerente, já separa ali um brindezinho para dar para cliente, né? Como uma forma de desculpa também, tá bom? Então, gente, eu só compartilhar aqui a minha outra tela com vocês. Para aqui, compartilhar. Só um minutinho. Travou aqui. Compartilhar a janela, pronto. Então, esse seria aí o fechamento de looping, tá? Que a gente chama. No fechamento de looping, né? Além da gente dar uma devolutiva sobre o feedback deixado na pesquisa, né? Também é uma forma da gente mostrar nossa percepção para o cliente, né? E mostrar que é extremamente importante a gente continuar evoluindo nossos processos, né? A gente mostrar para o cliente que a gente dá visão para a dor dele, a gente entende, então, ó, me desculpa, né? Isso não irá mais se repetir. O time já foi alertado, né? Sobre esse tipo de atitude, sobre esse tipo de acontecimento, né? A gente pode talvez colocar lá, né, também, como eu falei para vocês, de dar algum brinde para cliente, mas é importante que a gente escute ela com cuidado, que a gente acolha a dor dessa cliente, né, e que a gente tente resolver ali da forma mais acolhedora possível, tá? Então, a gente vai ter aí essas ações em ação de fluxo. Então, alguma cliente lá em ação de fluxo fez uma reclamação, em atendimento, alguma cliente que fez aí uma reclamação referente a atendimento, atenção, sobre conhecimento e espera. Cliente falando aí, reclamando sobre experimentação, né? Que não tem produto. Então, não tinha um produto para experimentar. Aí você vai analisar, poxa, qual o produto que não tinha para você provar, né? Poderia estar me informando? Aí a cliente fala, era o próprio produto, eu queria conhecer esse produto, né? Aí a gente vai lá, ó, já foi orientado o time, né, sobre esse produto, vê também se é um produto que está em ruptura. Então, a gente deixa, nesse caso, a gente vai deixar uma nota. Lembre-se que contestação, quando a gente entende que aquele comentário ele é um comentário que impactou na nossa nota e que a gente vai contestar, a gente vai adicionar nota. Então, a gente adiciona nota lá, né, no comentário, coloca, né, conforme verificado, o produto que a cliente queria fazer a experimentação, produto que está em ruptura, por isso não conseguimos ali, né, gerar esse encantamento no cliente, tá? E clique e retire também, gente. Então, o máximo que a gente puder também ali gerar um atendimento na retirada e gerar um encantamento na retirada é super importante também. Aqui eu expliquei para vocês como que a gente faz o fechamento do looping, né? A gente vai lá nas respostas, vai filtrar, como eu expliquei para vocês. A gente vai colocar lá a opção no filtro, né? Ação de fluxo, tudo certinho. E ele vai dar lá o looping para a gente fazer o acompanhamento. Se vocês tiverem dúvida sobre fazer fechamento de looping, me chame, tá? Que eu faço com vocês.
Atualmente, quem tem feito esse fechamento tem sido eu. Porque como eu já estou mais ali todo dia eu olho, todo dia eu estou analisando o NPS, eu acabo fazendo esse fechamento. Mas para a gente trazer uma humanização, é legal que vocês façam também, né? As supervisoras e gerentes, mas que vocês me repassem caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Mas fechamento, a contestação, adicionar nota, gente, aí todo mundo pode fazer, e é bem legal vocês adicionarem nota também para o Boticário ver o que eles podem melhorar aí com essa plataforma, que é uma plataforma nova e que está em processo aí de mudança, então é muito importante. Então, ó, como escrever comentários referente à avaliação? Vão no comentário, né? Lá em cima, em respostas, vocês vão clicar em lista, e aí, quando vocês abrirem um comentário, vocês vão em adicionar nota. E aqui vocês adicionam aí a sua contestação. Os pontos muito importantes aí que causam pontuações de impacto, né? Que essas pontuações de impacto, gente, são os temas que os clientes mais mencionam com mais frequência, né? O que os clientes eles têm falado aí que dão muita alta, né, no nosso atendimento. E a forma que a gente recebe essas informações, elas são valiosas, né? Para a gente entender a fluência dessas áreas na satisfação geral. Então, os tópicos de impacto com maiores indicam mais fluência sobre a satisfação do que tópicos aí com pontuações menores, tá? Então, quais são os pontos de impacto que a gente tem aí no BOT que impacta bastante na nossa nota? Pagamento e espera, tá? Porque a gente tem o Webshop, as lojas, principalmente as lojas que têm o Webshop, não é para sofrerem com isso. Então, quando o cliente ele reclama de espera no pagamento, impacta bastante na nossa nota também. E outro ponto importante é atendimento na troca, né? Atendimento na troca impacta muito também. Aqui, gente, atendimento geral, porque ele vai entrar aí a questão de ação de fluxo. Então, a ação de fluxo, ela também acaba impactando muito, tá? Acho que é isso, né? Já falei bastante já. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o NPS, me perguntem, tá bom? Que eu vou estar aqui disponível para vocês. Então, se mesmo lá durante a live vocês ficarem com alguma dúvida, eu vou o máximo que eu conseguir responder, né? E o que eu conseguir ajudar vocês é super importante. Mas só para a gente recapitular, tá? Só para antes da gente finalizar, eu queria trazer para vocês aí os pontos mais importantes, né, que eu falei aqui na live e que eu acho mais importante, que são as dúvidas mais frequentes. Então, basicamente, as dúvidas mais frequentes que eu recebo é a questão mesmo de extrair relatórios. Então, vocês viram lá, né, que para extrair relatório é só vocês clicarem nos 3 pontinhos ao lado de melhores lojas, que vocês vão conseguir extrair o relatório. Vocês também entenderam aqui durante a live que o cliente ele vai receber, todos os clientes vão receber a pesquisa por e-mail após a realização da compra, né? É super importante a gente atualizar o e-mail do cliente e entender que muitas vezes a gente vai ver lá que a nossa nota do NPS ela tem uma nota, né? Alguma nota ali, né? Ou em algum dia, né? Alguma nota negativa ou positiva, mas que não necessariamente ele vai ter um comentário. O cliente ele tem 3 formas de avaliar. Ele pode avaliar tanto com a nota de 0 a 10, como ele pode avaliar ali, né? Com a nota de 1 a 5 nos tópicos, e ele também pode deixar um comentário. Então, são 3 formas aí de fazer a avaliação. A gente tem a avaliação aqui de indicação. Então, a primeira coisa que ele recebe é se ele indica esse produto, e depois ele vai ter a pesquisa ali voltada para a condição do produto, atendimento de troca, disponibilidade de produto para teste. E aí, depois, por último, que ele vai ter a questão do comentário, né? E que na aba resposta a gente consegue ler os comentários de forma individuais, a gente consegue adicionar nota e a gente consegue também fazer alerta, né? Responder os alertas que os clientes deixam para a gente. Ficou alguma dúvida? Acho que é isso.
E, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? É super importante a gente, na hora também de pedir para o cliente, a gente explicar para o cliente sobre a importância, né? E falar para o cliente, né? Contar para a gente como foi a experiência, falar sobre como é importante a opinião dele, para a gente continuar sempre evoluindo e podendo contar aí com a participação desse cliente é muito importante para a gente estar melhorando aí nossos atendimentos, tá? Então, não é só avaliar o nosso atendimento, mas explicar para o cliente o porquê que é importante, o que a gente consegue evoluir aí com a avaliação do atendimento, né? A partir da experiência que a gente gerou ali no atendimento em loja, tá? É isso. Lembrando que eu vou deixar gravado aí para vocês a live e também vou disponibilizar, né, o vídeo de cada tópico ensinando como fazer, tirar o ranking, né? Porque eu sei que pode ser que alguém tenha ainda alguma dúvida, e fazer aí contestação, adicionar nota, né? Que são os pontos mais importantes, tá bom? É isso, então. Muito obrigada, viu, gente? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Que tenha sido aí construtivo para vocês também. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar, que eu vou estar auxiliando vocês, né, no máximo possível aí, né, para a gente estar sempre melhorando. E tirando aí dúvida, porque quando a gente conhece sobre a plataforma, né, e a gente entende como utilizar ela a nosso favor, né, principalmente ali nos tópicos, gente, tópico é tudo. Usem os tópicos, porque nos tópicos é que vocês vão conseguir ver o que os clientes eles estão avaliando ali da sua loja de forma, né, muito mais detalhada. Eu vou abrir só rapidinho aqui para vocês os tópicos de novo, porque eu amo tópico, eu uso muito tópico, né? Eu acho bem importante. Então, cancela. Vamos aqui, ó, para tópicos. Então, aqui a gente tem análise de dados, né? E aqui a gente consegue ver, ó, nesses tópicos, também aqui de forma detalhada, mas no texto analítico a gente consegue ver aí, né, quais são as ações que mais impactam, né? Então, resumo de tópicos, tá? É onde você vai conseguir ver. No nosso CP, por exemplo, quando a gente olha o resumo de tópico, a gente vê que o que impacta a nossa nota do CP é troca. Troca, gente, olha aqui, ó, que está em vermelhinho, é troca e ação de fluxo, né? São os pontos que mais impactam aí a nossa meta de NPS. E aí é legal vocês abrirem com o código da loja de vocês, porque aqui vocês vão conseguir ver. Tá, beleza, vamos lá. Então, eu entrei aqui com o código da minha loja e eu vi que a minha loja, o tópico que mais impacta é a ação de fluxo. Então, o que eu preciso fazer ali na loja para melhorar isso, né? Será que eu preciso dar um treinamento para as meninas sobre ação de fluxo? A gente tem treinamentos online, gente, de ação de fluxo, né? Será que eu preciso fazer uma ação na loja? Será que eu preciso fazer um incentivo de ação de fluxo, né? De avaliação de atendimento dentro da minha loja? O que eu preciso fazer, né? O que eu posso fazer para melhorar minha nota do meu NPS? E a partir dos tópicos, que são as nossas pontuações do impacto, é onde a gente consegue ver o nosso erro, né? O erro ali da loja, na verdade, e o que a gente consegue melhorar, tá bom? Então, usem aí as ações, os tópicos como estratégia mesmo aí de mensurar, né? Uma estratégia mesmo de estar melhorando e de gerir esse NPS, de estar sempre melhorando aí esse indicador nas lojas de vocês, tá bom? Então é isso, já prolonguei bastante, fiquei 1h30 aqui com vocês. E vou deixar gravada, como eu falei, e mando para vocês, tá bom? E vou mandar os videozinhos explicando também como fazer, né? Retirar o ranking, responder a resposta e adicionar a nota e fazer a contestação, como eu expliquei para vocês durante a live, mas eu sei que às vezes oscila ou pode travar, sei lá, pode a gente ter algum problema externo,
E eu quero que todo mundo, né, principalmente esses 3 pontos aí, né, que é o ranking, respostas e contestações, eles são obrigatórios, e é importante que todo mundo saiba fazer isso, tá bom? Mas é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aí no WhatsApp. Lembrando que a live ela vai ficar gravada e eu vou compartilhar o link com vocês. Então, gente, beijo, boa sexta-feira aí para vocês. Tchau.